Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade então à nossa exploração sobre exemplos. Vamos continuar trabalhando mais um pouco agora sobre limite no infinito, né? E nós vamos ver uma nova técnica chamada, que eu chamo de técnica da conjugação, para que você possa eliminar raízes quadradas quando você está trabalhando no infinito. Não vai valer para todas as raízes quadradas, mas pelo menos para algum tipo de raiz quadrada. Esse exercício, se eu não me engano, ele é o exercício 26 ou 28, 25, da seção 2.6 do livro do Stuart, que nós viemos adotando até então. Tá? Então você pode dar uma procurada lá. Então nós vamos apresentar por meio de um exemplo como nós podemos usar a técnica da conjugação para determinar certos limites no infinito. Vamos continuar usando o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. O limite que eu estou falando são limites desta forma aqui, ó. Limite quando x tende a infinito da raiz quadrada de 9x² mais x, então esse é o radicando, né? Menos 3x, né? Então esse menos 3x ele está fora da raiz. E nós também queremos calcular o limite quando x tende a menos infinito, também da raiz quadrada de 9x² mais x menos 3x, né? Como nesse caso nós não temos um denominador, né? E no vídeo passado nós vimos a técnica de você dividir pela maior potência de x que aparece no denominador, né? Então, como nós não temos uma fração aqui, e nós também não temos ideia do comportamento quando a função nós não temos ideia do comportamento da função quando o x tende a mais ou a menos infinito, né? Porque quando você olha para dentro da raiz, né? Este número aqui, 9x² mais x, quando ele é um número muito grande, 9x², você somar x, pode fazer pouco efeito, né? Então, quando você extrai isso aqui da raiz quadrada, fica aproximadamente 3x, ou módulo de 3x, né? E aqui aparece menos 3x. Então, parece que esses dois caras se anulam, né? Parece que no mais infinito, por exemplo, essa coisa aqui se anula. Aqui no menos infinito também, né? Parece que a coisa tende a se anular, né? Mas a gente não tem essa certeza. Nós estamos aqui só fazendo uma projeção, nós só estamos especulando, né? 9x² mais x, quando x é um número muito grande, isso se aproxima muito de 9x². Tá próximo ali, né? Não tão próximo, mas está próximo, né? Então, quando você vai extrair a raiz quadrada, parece que isso vai se aproximar de módulo de 3x, que a princípio vai se anular com esse menos 3x aqui. Tá? E de uma análise parecida você faz aqui com o x tendendo a menos infinito. Mas você não tem essa certeza, né? Então a gente não sabe direito o que acontece no mais e no menos infinito. E é por isso que nós vamos usar a técnica da conjugação para que a gente possa eliminar essa raiz quadrada que está aparecendo aqui, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Tá? Essa técnica ela é completamente anti-intuitiva, porque ela vai fazer aparecer uma fração, algo que em geral nós queremos evitar. Em geral nós queremos eliminar as frações. E aqui nós vamos fazer aparecer uma fração. Que fração que eu estou falando que vai aparecer? Bom, é essa daqui, né? Porque observe que essa função aqui, você pode escrever assim, ela sobre 1, você pode escrever esse número como sendo essa fração, e aí nós vamos multiplicar e dividir pelo conjugado desse numerador aqui. Essa é uma técnica que é utilizada quando você calcula limites que não são para infinito, que são para um número qualquer. Então essa é uma técnica que se utiliza, né? E aí, isso que eu falei, que ela é anti-intuitiva, porque ela vai fazer aparecer uma fração. Em vez de nós tentarmos eliminar a fração, nós estamos fazendo aparecer uma fração. Então, por isso que essa técnica parece ser uma técnica anti-intuitiva, né? Mas essa é uma excelente técnica, né? Por quê? Porque quando você pega este número aqui, que é a subtração de dois números, e você multiplica ele pela soma desses dois números, né? Aqui está um número, né? Raiz de 9x² mais x. Isso é um número, e 3x é outro número, né? Então aqui aparece a diferença entre eles,
e aí você multiplica e divide pela soma desses números. Quando você fizer, quando você usar esse truque algébrico aqui, e você vai multiplicar o numerador, vai aparecer o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número, né? E o denominador, bom, aí você pega e multiplica esses dois denominadores. E aí vai aparecer essa raiz quadrada aqui no denominador, né? Então, elevando uma raiz quadrada ao quadrado, você simplesmente faz a raiz desaparecer e vai sobrar 9x² mais x. Quando você elevar 3x ao quadrado, vai ficar 9x². E o denominador vai ficar esse trambolhão aqui. Não vai ter jeito. Tá? Aqui, olha só. Para a nossa alegria, esse 9x² desaparece com esse menos 9x². Tá? Isso já é... Por isso que aparece esse menos 3 aqui. As coisas aparecem para ficar bonitinho. Né? Muito bem. Aí esses dois caras vão desaparecer. E olha só. O numerador só vai ficar com o x. O nosso problema agora é o denominador. Olha só, que coisa bizarra, né? Nós transformamos este número aqui nesta fração. Aí você olha para essa fração aqui e você fala, mas trabalhar com isso é pior do que trabalhar com isso. E aí a resposta é não, não é verdade. Trabalhar com isso daqui vai ser melhor do que trabalhar com essa bagaça aqui, com essa função original, tá? Por que é melhor? Porque agora é o seguinte, né? Calcular o limite quando isso aqui tende a infinito, calcular este limite, é o mesmo que calcular esse limite aqui, já que essas funções são iguais. Tá? E por que é melhor trabalhar com essa do que a original? Porque nós vamos usar aquela técnica que nós vimos no vídeo anterior, que é dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Ora, a maior potência de x que aparece no denominador é x, que está aqui, ó. Né? Então nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo x. É isso que nós vamos fazer. Tá? Só que aí, o que a gente vai querer fazer? Nós vamos querer passar esse x para dentro da raiz. Por que nós vamos querer passar o x para dentro da raiz? Para cortar, ó, para nós simplificarmos um pouco esse negócio que aparece aqui dentro da raiz quadrada. Esse é o objetivo de nós querermos jogar o x para dentro da raiz quadrada. Bom, não dá para você sair jogando um número aleatoriamente para dentro da raiz quadrada. Você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Como nós estamos querendo limite quando x tende a infinito, então nós estamos trabalhando com números positivos. Como é que você joga um número positivo para dentro da raiz? Essa é a questão, né? Então, se você tem a e b reais e b um número positivo, tá? Então, o que você tem? A raiz de a sobre b é igual à raiz quadrada de a sobre a raiz quadrada de b quadrado. Quando b for positivo. Quando b é negativo, é outra situação que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o x, o nosso está tendendo a infinito, então ele é positivo. Então nós podemos utilizar isso daqui. Raiz de a quocientado por raiz de b quadrado é a raiz de a sobre b quadrado. Então quando o seu número é positivo, você simplesmente joga ele para dentro da raiz, elevando ele ao quadrado. É isso que você faz. Como nós estamos com uma fração, aqui, ó, quando nós formos dividir ambos os lados, o numerador e o denominador pelo x, vai aparecer no numerador x sobre x. No denominador, ó, vai aparecer raiz de 9x² mais x, mais 3x. Tá? E aí, o que nós vamos querer fazer? Nós temos que pegar essa raiz e dividir pelo x, pegar o 3x e dividir pelo x também. E aí, quando nós pegamos essa raiz e dividimos por x, nós vamos querer jogar ela para dentro. Queremos jogar o x para dentro. Podemos jogar o x para dentro, simplesmente joga ele para dentro, elevando ele ao quadrado. Por quê? Porque o seu x é um número positivo. Senão você não poderia fazer isso. Tá? Mas como o seu x é um positivo, porque ele está indo para infinito, então esse x vai parar dentro da raiz, simplesmente elevando ele ao quadrado. Então nós vamos ter 9x² dividido por x² mais x dividido por x². E é claro, fora da raiz, 3x dividido por x. Então essa vai ficar a nossa situação. E aí nós podemos fazer a simplificação. Isso aqui vai se simplificar. O x é um número positivo. Então o x é um número positivo tendendo ao infinito. Então ele é um número grande e eu posso fazer a higiene. Ó. Tá vendo? Esse x corta com esse x, fica 1 no numerador. Esse 9x² vai quocientar com o x² e vai sobrar só 9.
Esse x vai cortar com o x quadrado e vai ficar 1 sobre x. E o 3x vai cortar com esse x aqui e vai sobrar só 3. Então, olha só, este limite aqui, ó, que era bastante complicado, olha como é que ele ficou agora. Ele ficou desse jeito, limite quando x tende a infinito, de 1 sobre a raiz de 9 mais 1 sobre x, e fora da raiz mais 3. Tá? Quando o x tende a infinito, 1 sobre x tende a zero. Se esse número aqui tende a zero, este limite vai ficar 1 sobre a raiz de 9, porque esse sujeito aqui no limite ele vai desaparecer, ele vai virar zero no limite, e vai ficar só a raiz de 9. Né? Então, o que nós vamos ter? 1 sobre a raiz de 9 mais 3, isso é 1 sobre 3 mais 3, que é 1 sobre 6. Então, aquele limite original, que nós não sabemos, olha que coisa louca, né? Esse limite original aqui, ó, esse daqui, que nós a princípio achamos que ia, sei lá, virar zero, a gente não sabia. Lembra que nós fizemos essa coisa maluca? Ah, pega um número muito grande, eleva ao quadrado e multiplica por 9, soma x. Bom, se um número é muito grande, parece que não faz diferença. E aí ficaria raiz de 9x quadrado, que é módulo de 3x, menos 3 a zero. A princípio, a grosso modo, era isso que estava acontecendo. Mas não acontece. Quando você aplica as técnicas, você descobre que esse limite, na verdade, é o limite desta função aqui, quando x tende a infinito, que é igual a 1 sexto. Certo? Muito bem. Com isso, agora, tendo isso em mãos, então dá 1 sexto, esse primeiro limite acabou. E nós precisamos agora determinar o limite quando x tende a menos infinito da mesma função. Né? Da mesma função. Bom, este limite é igual a este limite aqui, porque nós não vamos fazer mais a conjugação, porque nós já fizemos, né? Lembra que nós fizemos aqui, ó? Olha lá. Esta conjugação, até aqui, é tudo a mesma coisa. Só que agora, em vez de aplicarmos o limite quando x tende a mais infinito, nós vamos fazer o limite quando x tende a menos infinito. É isso que nós vamos fazer agora. Para que a gente calcule este limite aqui, ó, a gente vai dividir o numerador e o denominador de novo por x, que foi a mesma técnica que nós utilizamos aqui. E nós vamos querer jogar de novo esse x para dentro da raiz. Nós vamos querer fazer isso de novo. Só que agora nós vamos estar lidando com um número negativo. O número que nós vamos dividir vai ser um número negativo. E um número negativo você não passa de qualquer jeito para dentro da raiz quadrada. Você não pode fazer isso de qualquer jeito. Você precisa de um pouco mais de atenção. E a atenção que nós vamos, quer dizer, a técnica que nós vamos utilizar é essa que eu vou descrever agora. Então, se você tem a raiz quadrada de A quocientado por B, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de A sobre menos o módulo de B. Observe que B é um número negativo, né? Então, se você tem, por exemplo, tá, vamos lá, isso aqui é a raiz de A sobre menos módulo de B. Módulo de B é um número positivo, menos ele é igual a B quando B é negativo. Pensa o B igual a menos 5. Pensou o B igual a menos 5? Menos 5 é igual a menos o módulo de menos 5. Essa é mais ou menos a ideia. Bom, esse menos que está no denominador, ele pode passar para cá, pode passar para o numerador, né? Então vai ficar menos a raiz de A sobre módulo de B. Lembrando que o módulo de B é a raiz quadrada de B quadrado. Essa é uma das definições de módulo de um número real, tá certo? E aí essa raiz aqui, a raiz em cima, a raiz embaixo, fica a raiz de A sobre B quadrado. Observou esse menos que aparece aqui? Então, se você está pegando uma raiz quadrada e você está dividindo por um número negativo, você pode jogar o denominador para dentro da raiz elevando ao quadrado. Só que você tem que multiplicar a raiz por menos 1. O sinal da raiz tem que trocar. Tá certo? Exemplo. Suponha que o A seja 8. Suponha que o A seja 8 e que o B seja menos 5. É claro que eu escrevi aqui A e B reais, mas A é maior ou igual a zero. A raiz tem que fazer sentido. Mas vamos lá. O B é negativo. Nosso B vale menos 5. Então, observe que esta fração é igual a raiz de 8 dividido por menos módulo de menos 5, que é o módulo de B. Né? Muito bem. Então, esse menos que está aqui no denominador vai passar para cá, vai ficar raiz de 8 sobre módulo de menos 5.
Eu vou levar esse menos 5 ao quadrado e vou jogar ele para dentro da raiz. Desse jeito. Porque módulo de menos 5 é a raiz de menos 5 ao quadrado. Qual que é o módulo de menos 5? O módulo é 5, né? Qual que é a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado? Ora, essa raiz quadrada aqui é a raiz de 25, que é 5 também. Né? Então, por isso que este módulo e essa raiz quadrada são iguais. Raiz quadrada no numerador, raiz quadrada no denominador, você pode fazer isso daqui. Raiz de 8 sobre 25, porque menos 5 ao quadrado é 25. Tá certo? Então, nós vamos usar isso agora para calcular este limite aqui, quando nós vamos dividir o numerador e o denominador por x. Vamos lá? Então tá. Dividimos o numerador por x, dividimos o denominador por x também. Lembra que o x é um número negativo? X é um número negativo, não é? Quero passar ele para dentro da raiz quadrada? Opa, tem que multiplicar a raiz quadrada por menos 1. Olha aqui. Lembrou? Muito bem. Então, multipliquei, joguei o raiz quadrada para dentro. Então, vai ficar 9x quadrado sobre x quadrado, mais x sobre x quadrado. Negativa a raiz, tá? E aqui vai ficar mais 3x sobre x. Normal, né? Dividido por x, dividir isso aqui por x, etc. Tá? Beleza. Fazendo a higiene aqui, né? X corta com x quadrado corta com x quadrado, o x do numerador corta com x quadrado, fica 1 sobre x, 3x sobre x é 3. Quando o x tende a menos infinito, este número aqui, ó, 1 sobre x, ele vira um número muito pequenininho. Ele é muito pequenininho, ele tende a zero. E no limite, quando o x tende a infinito, a menos infinito, este número 1 sobre x, ele é zero. Então, isso daqui tende a menos a raiz de 9 mais 3. Menos raiz de 9 fica menos 3 mais 3, 1 sobre 0. Opa, para aí. Não pode. 1 sobre 0 não é um limite aceitável. Não existe a fração 1 sobre 0. Então, o que aconteceu aqui? O que nós fizemos de errado? A princípio, nada. A princípio, nada. Só que nós precisamos de uma abordagem diferente, porque nós chegamos num limite 1 sobre 0. Né? Lembra que a propriedade de limite do quociente é só quando o denominador é diferente de zero. E aqui o limite do denominador deu zero. Então, essa técnica de você quocientar os limites não pode, nesse caso. Tá? Então, por isso que nós vamos precisar fazer uma análise mais cuidadosa. Ah, detalhe, hein? Quando você vai estar fazendo contas, você não vai saber se o denominador vai para zero ou não. Então, você faz as contas que você tem que fazer. No momento que você chegou no final das contas e deu 1 sobre 0, você fala, não é permitido, eu vou fazer agora um novo tipo de análise. Vou partir para um outro esquema. Tá? Muito bem. Uma análise mais cuidadosa vai te mostrar o seguinte, que quando x tende a menos infinito, este número aqui, ó, 1 sobre x, é um número pequeno negativo. Ele é um número pequeno e ele é negativo. O que nós vamos ter, então? 1 sobre x é um número negativo pequeno. Quando eu somar isso com 9, isso vai dar 8,1 teco. 8,9999, algo parecido com isso. Mas vai ser um número um pouquinho menor do que 9. Essa soma aqui, né? 9 mais um número negativo pequeno dá 8,1 teco. Um número um pouquinho menor que 9. Tá? Quando você extrai a raiz quadrada de 9 mais 1 sobre x e multiplica por menos 1, significa que você está extraindo a raiz quadrada de 8, alguma coisa e multiplicando por menos 1. A raiz quadrada de 8, alguma coisa, próximo de 9, é algo próximo de 9 também. Então, vai dar menos 2, alguma coisa. Que é um número ligeiramente maior do que menos 3. Maior do que menos 3. Então, ele é um pouquinho maior do que menos 3. Então, quando você pega esse menos 2, alguma coisa e somar por 3, você vai ter um número um pouco maior do que 0, mas sempre maior do que 0. Tá? Então, essa conta aqui, que estava esse limite, aqui, ó, lembra desse limite? Né?
Aqui, o que está entre parênteses, ou seja, o que está no denominador aqui, ó, ele é um número extremamente pequeno, próximo de zero, positivo. Positivo, pelo que nós, pelas contas que nós fizemos aqui, ele é um número, esse número aqui, ó, desculpa, esse número aqui, ele é um número pequeno, muito próximo de zero, só que positivo. Tá? Quando você inverte um número positivo, que é pequeno, ele vai te dar um número muito grande. Então, esta fração aqui, ela na verdade é um número grande positivo. Por quê? Porque o denominador é um número positivo pequeno. Se isso aqui for pequeno, 1 sobre um número muito pequeno positivo, isso vai te dar um número muito grande positivo. Então, o que está acontecendo? O limite, quando x tende a menos infinito dessa função aqui, ó, que é exatamente esse limite aqui, isso aqui vai te dar infinito. Porque 1 sobre um número muito pequeno, positivo, é um número muito grande, positivo. Certo? Essa noção, limite quando x tende a mais ou menos infinito, dar infinito, isso nós não vimos ainda, né? Isso nós vamos formalizar em vídeos futuros. Por enquanto, isso aqui é só uma abordagem intuitiva, né? Todas essas contas que nós fizemos aqui, elas são todas contas intuitivas, tá certo? E essa nossa intuição, essa divisão aqui de 1 sobre um número positivo muito pequeno ser um número muito grande, essa é a noção intuitiva que nós temos, né? Pegar um número, dividir ele por algo, pegar o 1 e dividir por um número muito pequeno, isso vai te dar um número muito grande positivo, né? Então, por isso que esse limite aqui, esse segundo limite, quando x tende a menos infinito, ele não vai para um número. Ele também explode, ele cresce, ele fica muito grande, e por isso a gente fala que ele vai para mais infinito. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu adorei esse exemplo quando eu vi, né? Eu não sei se o livro pede para calcular o limite quando x tende a menos infinito. Não tenho essa certeza. Tá? A princípio, pelo que eu vi, o livro pede para calcular o limite quando x tende a mais infinito. Né? Fiquei pensando, mas o que acontece quando vai para menos infinito? Né? Eu achei que dava a mesma coisa. Eu achava, inclusive, que iria para menos 1/6. Mas não. O negócio explode. O negócio vai para infinito mesmo quando você faz o x tendendo a menos infinito naquela função original, nesta função aqui. Ó. Essa daqui. Então, quer ver o gráfico dessa função? Pega essa função aqui e joga lá no GeoGebra. Digita lá, GeoGebra Online. Tá? É muito simples. É praticamente um Google da matemática para você construir gráficos. Plota lá esse gráfico dessa função e você vai ver exatamente isso que nós mostramos aqui. O limite, quando x tende a mais infinito, ele é 1/6, ou seja, você vai perceber que 1/6 é uma assíntota horizontal, né? E quando o x tende a menos infinito, você vai ver que a função ela explode para mais infinito também, e portanto nós temos esse limite aqui. Deixa eu parar de falar, espero que vocês tenham gostado mesmo, um abraço a todos, e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.